Olá, meus irmãos. Nesse vídeo eu quero apresentar uma revisão das nossas duas primeiras aulas da sala de Evangelhos e Atos. Então, a gente viu ali os eventos que aconteceram no final do Antigo Testamento, na história de Israel. A gente sabe que em certo momento o reino de Israel foi dividido num reino do norte, chamado de reino de Israel mesmo, e um reino que ficava ao sul, que era chamado de reino de Judá, onde ficava a capital Jerusalém, onde ficava também o templo. O reino de Israel, ao norte, se tornou idólatra, não teve nenhum rei que andou nos caminhos do Senhor, e por isso foi o primeiro a sofrer a punição que estava prevista na lei de Moisés, e foram dominados pelos assírios em 722 a.C., aproximadamente. Quando eles foram dominados, os assírios eram um povo muito cruel, muitos morreram, e eles trouxeram outros povos, eles tinham aparentemente essa prática de miscigenar os povos. Então trouxeram outros povos para a terra de Israel e o povo judeu se miscigenou etnicamente e também a religião. Com o tempo foi surgindo, na verdade, uma mistura ali do judaísmo, uma modificação do judaísmo, misturando elementos outros aí diversos. No reino de Judá, houve reis bons que andaram nos caminhos do Senhor e reis maus, mas o povo em geral estava cada vez mais entrando na idolatria, adorando outros deuses dos povos vizinhos, e por isso também sofreu a punição de Deus, foram arrasados pelos babilônicos. 597 a.C. é quando eles destroem as muralhas de Jerusalém e ali realmente tiram assim do reino de Judá qualquer autonomia. O templo foi destruído também nesse ano, templo construído por Salomão. Então, grande parte do povo morreu, inclusive num cerco a Jerusalém, que durou bastante tempo. Alguns morreram de fome, alguns morreram pela espada, alguns morreram de doença. Outra parte foi levada à força para a Babilônia. E outros, os mais pobres, ficaram em Jerusalém, foram deixados lá. Outros ainda fugiram, provavelmente uma proporção menor. Então a gente vê aqui essa terra, eu vou comparar depois como essa região está na época de Jesus. Quero só dizer uma coisa, essa região aqui é pequena, é mais ou menos do tamanho do nosso estado de Sergipe, certo? Vou mostrar agora como era o reino babilônico e a gente vai localizar essa terra tomando como referência aqui, ó, Gaza, que era uma cidade dos filisteus, e também essa cidade aqui, Tiro, que era uma cidade dos povos fenícios. Tiro até chegou a ser aliada de Israel e Judá, pelo menos na época ali de Davi e Salomão, inclusive os reis, eu não sei se de Tiro ou de Sidom, fornecem material para a construção do templo, mas, enfim, são outro povo, tinha deuses outros, tá? Inclusive alguns desses deuses que eram adorados em Israel e se constituiu naquela idolatria que Deus puniu, tá? Mas olha, Tiro e Gaza vamos usar como referências para localizar a região do Estado Antigo de Israel. Vamos ver o mapa da Babilônia. Babilônia está destacada aqui, com essa cor meio rosa. A gente vê Jerusalém aqui, então a gente já sabe que a região de Israel está por aqui, ó, como ela é pequena comparada com o Império Babilônico, de Nabucodonosor. Tem Gaza aqui ao sul, que não é da terra de Israel, tá? Mas serve como referência. O extremo sul de Israel é alinhado aqui com Gaza. E Tiro está aqui ao norte, que não é de Israel, mas o limite norte da terra antiga de Israel está alinhada com Tiro, certo? Então, esse é o reino babilônico. Não durou muito tempo esse auge do Império Babilônico, e menos de um século depois a Babilônia foi dominada por um império que veio aqui da Pérsia. Ele vai ocupar uma área maior, então vou mostrar outro mapa, certo?
E a gente vai localizar por essa região aqui, onde ficava a terra de Israel. Quero só destacar mais uma coisa, aqui é o mar Mediterrâneo. Para cá, mais para a esquerda, mais para oeste, a gente chega na região da Grécia, que não dá para ver aqui, que era muito importante culturalmente, mas nessa época não era um império, porque as cidades eram independentes, separadas. Mas deixa eu mostrar o Império Persa, que eu acho que eu estou me adiantando um pouco. Então, olha só o mapa do Império Persa. Mudou de escala, tá? As coisas estão menores, mas vamos localizar aqui. Tem Tiro em inglês, tem Gaza e tem Jerusalém aqui, tem Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. Jerusalém é a capital do Reino do Sul. Então, aqui era a terra de Israel. Pequenininha assim, comparada com o imenso Império Persa, também chamado de Medo-Persa ou Aquemênida. Eles chegaram a dominar até o Egito, chegaram a ter guerras assim importantes com os gregos, dominaram uma parte aqui mais ao norte da Grécia, que é chamada de Macedônia, mas é a mesma cultura grega, mas não dominaram a Grécia mesmo, as principais cidades. Esse é o Império Persa, certo? O que é importante no Império Persa, veja, 538 a.C., é a data que eu coloquei aqui, não é tão distante do Império Babilônico, tá vendo? O que é importante é que nesse período aqui, exatamente nesse ano que eu destaquei, o imperador Ciro o Grande, que a Bíblia chega a chamá-lo de meu pastor, Deus chama assim Ciro. Então, Ciro tinha um propósito planejado por Deus, ele liberta o povo da Babilônia, autoriza o povo a voltar. Olha a Babilônia onde é, a cidade mesmo, que é o centro do antigo Império Babilônico, é essa cidade aqui. Então, o povo é autorizado a voltar da Babilônia para Jerusalém. Uma parte do povo volta, reconstrói as muralhas e começa a reconstrução do segundo templo, que vai ser concluída ali cerca de 20 anos depois, certo? Mas uma parte também fica na Babilônia. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, porque a partir daqui o povo judeu nunca mais vai estar numa região só. Ele está espalhado, isso é chamada diáspora do povo judeu, certo? Então aqui já temos na Babilônia, na época da invasão da Babilônia, que destruiu Jerusalém, alguns fugiram para o Egito, e aí o povo passou a ser espalhado. Quando havia um império grande assim, isso dava também ao povo a oportunidade de transitar com certa liberdade, porque está todo mundo unificado com o mesmo domínio, certo? Isso deve ter influenciado também. Bem, esse é o Império Persa, durou ali uns 2 séculos, esse auge do Império, mas em certo momento aqui na Macedônia, ó, cultura grega, mas a Macedônia é essa região mais ao norte, vai surgir um império muito forte que vai ocupar quase essa mesma área. Eles têm cerca de 90% de semelhança, assim, esse novo império vai ocupar e esse território aqui do Império Persa. Tudo que está colorido aqui de diversas cores é do Império Persa, tá? Aí vem esse império, é o Império Macedônico, que começa aqui na Macedônia, e o imperador Alexandre o Grande, ele faz esse trajeto que está descrito aqui e vai conquistando, olha, quase tudo que era do Império Persa. Ele domina a Babilônia, ele domina os persas, ele domina áreas que pertenciam aos persas, ele domina o Egito, ele funda a cidade de Alexandria, tá? Nesse trajeto ele passa por Israel, olha aqui, Tiro e Gaza. Israel então está aqui no meio. Ele passa por Israel, não recebe apoio do sumo sacerdote da época, porque a partir daquele retorno que eu falei do povo para Jerusalém, o sumo sacerdote passou a ter uma importância até política grande. Então ele vai e domina o Egito, aparentemente nesse retorno dele do Egito, ele consegue o apoio do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele mostra a Alexandre o Grande que na Bíblia havia profecias dizendo que ele surgiria, que ele dominaria toda essa região. Vocês podem ler em Daniel 7 e 8 as profecias que remetem a Alexandre o Grande. O que vai acontecer com ele, que a gente vê nessa profecia? Ele rapidamente vai conquistar essa região imensa,
mas morre muito jovem, no auge do poder. E depois da sua morte, ele não deixa descendentes. O império é dividido entre 4 generais, é dividido por 4. E você vai ver, de maneira figurativa, né, isso ser dito nessas profecias. Daniel 7:8. Essa divisão em 4, que ele morre jovem, etc. Bem, isso é em 333 a.C. Depois que o império é dividido em 4, na verdade, dois grandes impérios surgem. Um que é centrado no Egito e é considerado até como uma dinastia egípcia. Esse império também domina Israel, certo? É o reino ptolomaico do Egito. E outro mais ao norte é Seleucida. Então, depois de Alexandre o Grande, vai ter esses dois grandes impérios. Uma coisa importante aqui de Alexandre o Grande, não posso esquecer. Ele espalhou a cultura grega, ele fez isso intencionalmente, ele ensinava grego, enfim, levava pessoas, né, para ensinar grego aos povos, e isso trouxe uma unidade cultural maior ao povo, o povo conseguia se comunicar melhor, de maneira que por essa região, em diversos lugares, se encontram textos gregos bem antigos, até mesmo cartas pessoais, cartas de namorados, coisas assim, escritas em grego, certo? Isso vai ser importante para difundir o evangelho, a Bíblia vai ser escrita em grego posteriormente e tudo mais. Bem, então eu estava falando que Israel ficou com o reino que dominou o Egito, né? O outro, o Império Seleucida, vivia em guerra com o reino ptolomaico aqui do Egito. Em algum momento ele capturou, ele dominou Israel e tentou impor a cultura grega a Israel, tentou transformar o templo em um templo de Zeus. O rei da época fez um sacrifício de um porco no templo, e isso gerou uma revolta grande em Israel ali por anos 100 e alguma coisa antes de Cristo. A gente está chegando cada vez mais perto, né, da época do nascimento de Cristo. E o povo de Israel conseguiu se libertar durante algum tempo, ali por cerca de um século, eu acho. Mas depois foi dominado novamente pelo Império Romano. O Império Romano está aqui um mapa ainda em outra escala, as coisas estão ainda menores, e ele ocupa uma região diferente da região dos impérios que eu estava descrevendo, certo? Como referência, olha aqui para a Armênia. O Império Romano vai ocupar daqui para o oeste, ele vai ocupar aqui à esquerda, certo? Da Armênia, numa linha assim, né, mais ou menos vertical, para lá, da Grécia, para a esquerda ainda, numa região que não está visível aqui. Vamos ver. Olha aqui, a Armênia. Ó, esse lado de cá é o Império Parta. Não era dominado pelos romanos. Eu estou falando aqui da época de Cristo, certo? Da época do nascimento, século I antes de Cristo, a época do nascimento de Jesus, aproximadamente. Então, o Império Romano já dominava o povo judeu. Aí a terra passa a ser chamada de Judéia e outros territórios mais também, que eu vou mostrar já já. Aí tem a Síria, tem a Ásia, Paulo vai falar da Ásia, essa região aqui, ó. Tem a Macedônia, que eu já mostrei antes, né, a sede do Império Macedônio, que é a origem de Alexandre o Grande. Tem a Península Itálica, e aqui está Roma, ó, a Península Itálica. Tem a Espanha, que Paulo desejava ir para a Espanha, evangelizar, a gente vê isso em Atos. Então, olha como o Império Romano era grande e ele manteve uma cultura grega, ele manteve o uso da língua grega, apesar de em Roma a língua original ser o latim, mas mesmo em Roma falavam muito grego também. Então, isso manteve aquela unidade, pelo menos para a comunicação entre os povos. Também havia muita pressão para adotar a religião grega e até uma esquisita religião que adorava os imperadores, meio que como deuses. Então, havia pressão religiosa até muito incômoda para o povo judeu para adotar a religião grega e essa adoração ao imperador romano. Pronto, então eu quis nesse vídeo explicar melhor esses mapas
que ficou complicado de explicar na aula, né? Então, a Judéia está aqui, mas tem várias regiõezinhas aqui que também eram ligadas ao Estado de Israel. Eu vou mostrar aqui, certo? Num mapa mais próximo. Faz um zoom aqui. Olha a terra de Israel na época do nascimento de Jesus. Comparando com o mapa anterior, o reino do sul, que era o reino de Judá, é mais ou menos a Judéia. O nome, tudo indica, né, que tem a mesma origem aqui. Judá passou a ser chamado de Judéia. A região do reino do norte, antigo, virou a região na época de Roma, que é chamada de Samaria, os samaritanos são daqui, e também Galileia. Galileia também é dessa região norte. Tem também Decápolis aqui à direita e Pérea, que o reino antigo de Israel chegou a ocupar algumas partes de Decápolis e da Pérea. Gerasa é uma cidade da região chamada Decápolis. Está coberto ali o nome, né? Não ficou todo aqui, que eu queria destacar essas. Mas, enfim, Gerasa é uma cidade que possivelmente Jesus visitou, certo? Jerusalém está aqui e, enfim, vou apresentar agora um resumo político-cultural, depois um resumo religioso. Os principais territórios do Israel antigo, eu já expliquei, né? Judéia corresponde a Judá e Samaria e Galiléia corresponde ao Reino do Norte, mas aqui também era uma parte do Reino do Norte. Mas os judeus estavam espalhados pelo Império, certo? Eles tinham uma grande comunidade em Alexandria, no Egito, aquela cidade fundada por Alexandre o Grande. Nela tinha uma grande biblioteca, se eu não me engano, proposta por Alexandre o Grande, e foi pedido aos judeus, existe alguma lenda sobre isso, ninguém sabe ao certo como foi, mas os judeus dessa região de Alexandria traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego, e surgiu uma importante versão do Antigo Testamento no grego, que existe até hoje, que é chamada Septuaginta, e as citações do Antigo Testamento que a gente encontra, por exemplo, em Mateus, muitas delas seguem fielmente a Septuaginta, certo? Então, é uma versão importante da Bíblia. A Bíblia, o Antigo Testamento original era em hebraico e aramaico, mas em Alexandria acontece essa tradução para o grego. Na Babilônia tinha também um grande grupo de judeus que ficou lá, deu origem a tradições judaicas específicas, tem um Talmud babilônico. O Talmud é um conjunto de escritos, de tradições dos judeus. Existe um específico dos judeus da Babilônia. E os judeus fizeram muitos prosélitos. Em Mateus 23, Jesus faz referência a isso, criticando os fariseus. Mas o que eu quero destacar é que lá ele afirma que os judeus faziam muitos prosélitos. O que eram prosélitos? É quando uma pessoa não judia, que a Bíblia chama de gentio, né, que não é judeu, é convertido para o judaísmo, para adoração ao Senhor, conforme o Antigo Testamento. Eles eram chamados de prosélitos. Então, eles participam do culto, mas tem algumas coisas que eles não podem fazer, tem algumas partes do templo que eles não podem entrar, tem algumas limitações para eles. E, enfim, os judeus estão espalhados. A cidade que tinha mais judeu talvez não fosse Jerusalém, talvez fosse Alexandria. E a língua grega e a cultura grega estão espalhadas e ajudam na comunicação, ajudaram na disseminação do evangelho. E vale destacar aqui que no povo judeu, as pessoas que assimilavam muito da cultura grega eram chamados de helenistas. A gente vai ver em Atos algum conflito por conta dessa diferença cultural, de gente que assimilou muito o grego e outros que mantinham uma postura mais judaica tradicional, característica. Bem, os benefícios do Império Romano para o Evangelho aqui, eles ofereceram estradas, eles estimularam o comércio, quer dizer, nem tudo aqui é referente ao Evangelho, mas em especial eu vou destacar como isso beneficiou, né? Tem a paz romana, quer dizer, todo mundo estava dominado por Roma, então não tem mais guerras entre os povos
Até tem, mas, enfim, é uma coisa mais, bem mais restrita. Então, isso favorece o intercâmbio, isso favoreceu os judeus se espalharem, favoreceu que os judeus espalhassem a religião, fizessem prosélitos, criassem sinagogas, e que o evangelho, posteriormente, usasse já essa rede também de judeus para espalhar o evangelho, que surgiu como uma linha, digamos assim, uma linha teológica do judaísmo. A gente vê ele assim no livro de Atos, por exemplo. Então, o resumo da religião na época do nascimento de Jesus e na época do ministério de Jesus. A sinagoga não existia no Antigo Testamento, mas foi criada na época do exílio lá na Babilônia, para que o povo fosse ensinado a conhecer a lei e a obedecer à lei. Então, na sinagoga, eles fazem uma liturgia que lembra um pouco nossas igrejas, né? Eles leem a Bíblia, ensinam, né, a lei, principalmente a Torá. A Torá são os 5 livros de Moisés, o que a gente chama de Pentateuco, tá? Eles oram, eles louvam, e a religião acabou ficando com ênfase individual maior, na obediência individual, e, e menos na visão da nação, porque eles perdem, na verdade, muito dessa ligação com a nação, porque eles estão espalhados pelo mundo, né? Então, as sinagogas são um fenômeno após o Antigo Testamento e eram espalhadas por todo o Império Romano. E tem diferentes grupos religiosos, diferentes linhas teológicas, vamos chamar assim, do judaísmo. Daniel deu uma aula sobre isso, né? Tem os fariseus que obedecem a todo o Antigo Testamento que a gente conhece, mas também obedecem a umas tradições criadas pelos sábios, pelos líderes deles ao longo dos séculos. Os saduceus eram ligados aos sacerdotes e acabava sendo um grupo mais elitizado, mais ligado ao poder, e tinha uma crença mais restrita à lei. Eles criam só em parte da lei. Só na Torá, que é o Pentateuco, talvez também de maneira limitada. Os essênios eram um grupo que a Bíblia não fala deles, mas eles viviam de maneira meio monástica, semelhante aos monges, de maneira mais isolada. E os zelotes, que era um grupo que não necessariamente era uma visão religiosa diferente dos outros, mas era um grupo que queria usar a força para libertar o povo judeu, provavelmente por um zelo religioso. Eu vou falar um pouco mais deles. E eu queria acrescentar aqui um pouco sobre os escribas. A gente não vê um relato muito detalhado, muito claro sobre quem eram os escribas, mas lendo em diferentes fontes, eu juntei algumas pecinhas aqui e vou apresentar como eu entendo, né, de tudo que eu li. Eles aparentemente são mesmo que intérpretes da lei, que Jesus chega a usar também essa expressão, e possivelmente a mesma coisa que mestres da lei, talvez em alguns casos houvesse mestres da lei que não eram escribas, mas enfim, estão muito ligados. Então, inicialmente, aparentemente, os escribas, escriba é alguém que escreve, né? Inicialmente eles eram copistas da lei, eles faziam cópias da lei, porque isso foi necessário para poder cada sinagoga ter uma cópia da lei, que as sinagogas passaram a ser abertas em vários lugares, não é como o templo só tem um, que é em Jerusalém, e isso se manteve, tá? Mas a sinagoga para ensinar a lei, em qualquer lugar que tivesse pelo menos 10 judeus, podia abrir uma sinagoga. E aí tinha que criar a cópia. Os escribas, aparentemente, eram esses copistas inicialmente. Depois passaram a ser especialistas e mestres da lei. Então, eles não só escreviam, mas eles estudavam, ensinavam. Esdras é descrito como um escriba e como uma pessoa dedicada a estudar e ensinar a lei. Aí você pode ler lá em Esdras, capítulo 7, versos 6 e 10. E aparentemente eles estavam espalhados pela cidade, possivelmente até como uma rede de juízes da lei, de intérpretes da lei, ligados ao sinédrio. Talvez. Isso é uma possibilidade que eu estou levantando com base em alguns elementos que eu li
que eu vou falar também daqui a pouco. Fontes judaicas afirmam o seguinte sobre Esdras, certo? Não está na Bíblia, mas a tradição judaica registrou isso em escritos judaicos relativamente antigos. Que vendo que a falta de sábios e professores da Torá foi a causa da queda de Israel, Esdras prontamente enviou estudiosos para as diferentes comunidades. Então, talvez Esdras tenha espalhado esses estudiosos que, na época de Jesus, eram conhecidos como escribas. Talvez essa rede de especialistas, intérpretes da lei, tenha iniciado aí em Esdras. Tá? Esdras já é no retorno do povo da Babilônia para Jerusalém, certo? Esdras vem para reconstruir o templo, e reconstruir as muralhas, etc. Então, como estava Jerusalém na época de Jesus? Era a sede do segundo templo, estava reconstruído desde essa época de Esdras, mas tinha ficado assim degradado com o tempo e passou a ter uma grande reforma por meio de Herodes, que eu falei em mais detalhes na aula, né? Um rei extremamente violento, maligno, mas ele fez isso para agradar o povo judeu, fez uma grande reforma, o templo ficou muito mais embelezado. Você vê na Bíblia os judeus elogiando o templo e tudo mais. Então, o templo, pela lei de Moisés, no Antigo Testamento em geral, a gente vê que é o centro religioso para o povo judeu, é lá que são feitos os sacrifícios, é lá que são celebradas quase todas as festas, por meio também de ofertas, de sacrifícios. Como o povo estava espalhado por todo o império e o templo existia, esses judeus espalhados pelo império tinham que ir para Jerusalém, e Jerusalém virou um centro de peregrinação de judeus que moravam em vários lugares. É por isso que a gente vê em Atos uma descrição de pessoas de vários lugares do Império Romano que estavam ali. Provavelmente judeus que estavam para a festa, certo? A festa do Pentecostes, que é uma festa do Antigo Testamento, né? Então, em Jerusalém tinha o sumo sacerdote e ele era uma indicação política nessa época. Então, os governadores ou o imperador romano interferia na escolha do sumo sacerdote, tá? Como eu falei, o sumo sacerdote e a classe sacerdotal em geral passou a ter muito essa ligação com uma elite governante. E existia uma coisa chamada Grande Assembleia, que é o que a Bíblia chama de Sinédrio. O Sinédrio talvez seja do hebraico mesmo, mas traduzido como Grande Assembleia. Então, tem uma fonte que diz que era um conselho de aristocratas, sacerdotes e escribas que tomava decisões. Olha só, a citação aí é escribas. Outra fonte que eu acho, me parece a descrição mais adequada, é que era uma assembleia de juízes que constituía a corte e legislativos supremos. Eles eram tipo o STF da interpretação da lei, certo? E aparentemente os escribas eram juízes locais nas comunidades, que interpretavam a lei e faziam julgamentos em questões como divórcio, coisa assim. E quando a coisa era mais séria, subia para o Sinédrio lá em Jerusalém. Então, o Sinédrio era como um STF, possivelmente, certo? E isso aqui eu achei até em textos judaicos que descrevem em detalhes a história dessa grande assembleia. As fontes judaicas atribuem a origem dessa grande assembleia a Josafá, né, um grupo de vários judeus assim que ajudava no julgamento da lei. Você pode ler em 2 Crônicas 19, versos 8 a 11, que faz algum sentido dizer que ali Josafá montou algo parecido com o Sinédrio. Porém, o que os judeus afirmam é que esse Sinédrio sempre se manteve, mesmo quando o povo foi para o exílio e voltou, nunca deixou de existir. Aí eles afirmam e a gente não tem confirmação disso na Bíblia. Só deixou de existir o Sinédrio quando realmente Jerusalém foi destruída e alguns séculos depois de Jerusalém ser destruída, na verdade, é que deixou de existir. E a grande assembleia, o Sinédrio, tinha direito a ter uma guarda do templo. Eles tinham uma guarda que não era sujeita aos romanos, porque os romanos dominavam Jerusalém na época de Jesus, do ministério de Jesus principalmente,
Então, como é que prenderam Jesus? Possivelmente usando essa guarda do templo, tá? Que o Sinédrio tinha controle dela. Você vai ver em João, referência a essa guarda do templo, se eu não me engano, nesse texto, tentando prender Jesus, mas sem conseguir. E a grande assembleia é descrita nas fontes judaicas mesmo como um lugar de embates entre fariseus e saduceus. Eles tinham lá discussões sérias e chegaram até mesmo a um grupo mandar matar pessoas de outro grupo, coisa assim. Então eram dois grupos bem distintos, certo? Mais do que a gente costuma pensar, talvez, quando lê a Bíblia. Pronto, eu vou fazer outro vídeo para explicar um pouco das crenças do povo judeu dessa época sobre um Messias que eles estavam aguardando. E, aliás, os judeus aguardam até hoje algum Messias. Então, eu vou falar disso no outro vídeo.